Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer mais uma aula de movimento literário. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de um movimento que acontece no século XVI, concomitante ao classicismo da nossa aula anterior, mas é um movimento que acontece aqui no Brasil. A gente vai começar a pensar nas primeiras manifestações textuais e literárias aqui, para falar desse movimento que é chamado de quinhentismo. Vamos lá? Bom, gente, o quinhentismo é um movimento que, como eu falei para vocês, acontece durante o século XVI, a partir do momento em que os europeus chegam aqui no Brasil, né? E isso é muito significativo porque tem tudo a ver com esse processo, né? E a gente começa a ter as primeiras manifestações de escrita aqui no Brasil. Mas é interessante também vocês lembrarem que a gente não está falando aqui de uma produção feita por brasileiros, para pensar a situação do homem aqui no Brasil, do ser humano aqui no Brasil, de vivência, de sociedade, de reflexões, não é sobre isso, né? A gente está falando de uma escola que a gente estuda na literatura, mas na verdade ela é muito ligada à historiografia, né? Ela é muito ligada ao registro histórico. A gente está falando das primeiras produções que foram feitas aqui no Brasil textualmente, mas para registro do movimento, né, do período de colonização. Então, o quinhentismo é um movimento ligado à historiografia. A gente estuda em literatura, mas ele é um movimento muito ligado ao histórico. A gente não vai ver aqui produções carregadas de lirismo, de poesia, de experimentações de estrutura, de forma, não é isso, tá? Com conteúdo complexo, a gente está falando de registros históricos. Que tipo de texto a gente tem num momento colonial como esse? A gente está pensando aqui em textos, por exemplo, como cartas enviadas por tripulantes que vinham para cá, né? Enviadas para o rei para explicar como acontecia o processo de colonização aqui, relatórios, crônicas de registro histórico, textos didáticos. Então, a gente está pensando nesse tipo de produção, ok? Uma produção muito focada nesse primeiro momento da nossa colonização. Estamos falando aqui do século XVI, a partir de 1500, até que a gente tenha um movimento efetivamente brasileiro, que no Brasil, que aqui vai ser o movimento barroco, lá no século XVII. As produções escritas no Brasil a partir de 1500 fazem parte do quinhentismo, ok? Fazem parte desse registro histórico, textual, do processo de colonização dos portugueses aqui. Bom, então só para que vocês saibam, para que vocês não se esqueçam, né? Estamos pensando aqui numa escola literária historiográfica. O quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revela a visão do homem brasileiro. Não é isso que acontece aqui, ok? Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições, as intenções do homem europeu mercantilista em busca de novas terras e novas riquezas. A gente vai ter nesse registro textual do quinhentismo a visão do europeu sobre o Brasil. Então, o que se vê, por exemplo, em cartas enviadas ao rei ou em relatórios? O registro do interesse e da busca por coisas, por elementos por recursos que tenham valor econômico. Ouro, prata, o pau-brasil, enfim, uma série de questões, ok? Muito importante que vocês se lembrem disso. Bom, quando a gente fala dessa literatura do quinhentismo, vocês têm que pensar que ela se subdivide em dois tipos: a literatura de informação e a literatura de formação. A literatura de informação acontece desde o primeiro momento, desde 1500. Inclusive, o primeiro texto literário escrito no Brasil é datado de 1500, ok? Vocês já devem saber do que eu estou falando. Então, a literatura de informação é essa que se dedica a informar a coroa portuguesa sobre o processo de colonização aqui. São essas cartas, essas crônicas, esses relatórios, esse tipo de registro, ok? A literatura de formação, ela acontece quase da metade do século XVI para frente, quando vem para o Brasil os padres ligados à Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas, que vêm para cá com o propósito de catequização, educação e doutrinação dos indígenas, dos nativos. Eles vêm para cá para ensinar a religião católica, né, para catequizar esses indígenas, arrancar deles a própria cultura e incutir neles uma cultura europeia cristã,
e também para ensinar a língua portuguesa. Okay? Então, os padres jesuítas aqui no Brasil faziam uso de textos originais, que eram pequenas peças de teatro, que eles escreviam para ensinar eventos bíblicos, para explicar para os indígenas como funcionava, como era a história, de textos didáticos no sentido de ensinar a língua portuguesa, né? Então, esses textos fazem parte da literatura de formação. A literatura de informação também é chamada de literatura de viagem. A literatura de formação também é chamada de literatura de catequese ou de literatura jesuítica, ok? Só algumas considerações para que vocês tenham ali em mente. Literatura de informação, então, é o registro histórico do processo de colonização, são as crônicas de viagem, tá? Sobre as expedições, sobre o que eles encontraram, sobre os contatos com os nativos, sobre os próprios nativos. São textos muito minuciosos, muito descritivos, para tentar ilustrar para o rei qual era a realidade, né, que se tinha aqui. São textos extremamente descritivos e o intuito deles é totalmente informativo. Mostra uma necessidade, uma tentativa e uma busca da conquista espiritual e material, a troca, né, a troca cultural, a descrição dos hábitos culturais e, enfim, cotidianos dos nativos. E aí, o primeiro texto que a gente tem, então, aqui no Brasil, o marco inicial da literatura brasileira, é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha para o rei Dom Manuel, narrando os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas aqui, a partir de abril de 1500. Outro texto importante que também marca a literatura de informação aqui no Brasil é o chamado Tratado da Terra de Brasil. 2 escritores importantes que vocês conheçam, tá? Esses nomes vocês precisam se lembrar. O próprio Pero Vaz de Caminha, que nasceu em 1450 e morreu em 1500. Então, ele escreveu essa carta para o rei Dom Manuel, ele foi o escrivão oficial dessa época, que é conhecida erroneamente como Descobrimento do Brasil. E o Pero de Magalhães Gândavo, que vai ser o autor do Tratado da Terra de Brasil e de outros tratados, que são essas espécies de relatórios muito minuciosos, de crônica de viagem, de crônica de expedição. Esses 2 nomes são importantes, ok? Só para vocês terem uma noção, eu trouxe um trechinho para a gente ler juntos, que é da carta do Pero Vaz de Caminha, desse primeiro texto, desse nosso marco inicial. Reparem como tudo que é escrito nesse momento é a visão do europeu sobre o nativo, sobre o lugar, sobre a região. E muito carregada de uma série de preconceitos também, né? Eles vão apontar sobre o fato de que os indígenas andavam nus, sobre o fato de que eles não tinham pelos, vão falar das mulheres, enfim, tem uma série de questões aí para serem apontadas, ok? Eu vou deixar o texto na íntegra disponível para vocês, para que vocês possam ler a carta e mergulhar um pouco mais nesse universo. Bom, o Caminha diz assim, esse é um trecho, ok? O capitão, quando eles vieram, eles são os indígenas, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés de uma alcatifa por estrada. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós, outros que aqui, na nau, com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então, o que o Caminha está dizendo aqui é que esse nativo entrou, se deslumbrou, né, com os portugueses, viu o colar de ouro no pescoço do capitão, do Pedro Álvares Cabral, apontou para o colar e apontou para a terra, dizendo, né, para os portugueses, olha, tem ouro nessa terra. Fez a mesma coisa com o castiçal de prata, tem prata nessa terra. São coisas que a gente chega a pensar, né? Será? Bom, enfim, de qualquer maneira, é o registro histórico dessa situação. Então, reparem, quando vocês forem lendo a carta e outros documentos em torno disso, reparem como existe uma obsessão por parte desses europeus em conseguir o ouro e a prata, em encontrar o ouro e a prata. Essa era a maior de todas as motivações. Eles vão achar outras coisas de valor econômico, vão explorar isso aqui até não poder mais, mas o foco deles estava muito direcionado para ouro e prata. Então, eles saem da costa brasileira, de onde eles chegam, ali na região nordeste, e vão adentrando, e aí descobrindo, mapeando, enfim,
descrevendo ao longo de um século toda essa produção, ok? Bom, com relação à literatura de formação, a gente tem que pensar muito no vínculo que ela tem com o movimento jesuíta, tá? A Companhia de Jesus, né, essa ordem dos padres jesuítas, ela é criada em Portugal no final do século XVI, na segunda metade. Ela está muito ligada ao movimento contra-reformista, que vai pautar o movimento barroco, que é o que vem depois. Mas aqui são as primeiras impressões. E ela é totalmente vinculada a esse propósito, né, muito forte jesuítico de catequização dos nativos, dos indígenas, dos selvagens, né? Bom, então ela é uma literatura de caráter documental, claro, mas efetivamente religioso. Que tipo de texto eles escreviam? Principalmente autos. Vocês se lembram que auto é aquele gênero dramático, aquele gênero teatral, é uma peça de teatro curtinha, de um ato só, e ela é sempre de temática religiosa. Os padres jesuítas, eles costumavam criar e escrever essas peças para que os indígenas fossem encenando, para eles irem fixando mesmo os valores religiosos, a língua, né, portuguesa que eles estavam sendo obrigados a aprender, e reproduzir cenas bíblicas. Então, para ir aprendendo mesmo essa questão da religião católica. Então, o teatro funcionava muito bem como instrumento pedagógico, como instrumento didático. Além disso, poemas, muitos, crônicas, algumas, sempre muito focado nessa questão da catequização e do ensino da língua portuguesa. Dentre os nomes mais importantes, a gente tem dois padres, tá? Que são padres. Padre José de Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega. O José de Anchieta, em particular, ele vai ser um nome fundamental, vai ser beatificado depois, né? Vai se tornar santo, porque ele era muito bem visto pelos indígenas. Nesse processo de ensinamento da língua portuguesa, ele teve a preocupação de aprender o tupi-guarani para conseguir escrever, fazer um processo de tradução, né, para ajudar nesse processo, enfim. Ele se dava muito bem com os indígenas da tribo, foi bem recebido por eles, enfim. De qualquer forma, ele vai ser um nome importante, né? Querido pelos animais, querido pelos selvagens, enfim. Existe toda uma expressão muito idílica, muito lírica do Padre José de Anchieta. E o outro é o Padre Manuel da Nóbrega, que vai também avançar aí pelo processo de jesuítico, né, catequista aqui no Brasil, em parceria com o José de Anchieta. Então são os dois nomes mais importantes. As peças e os poemas principais que a gente tem da literatura de formação quinhentista no Brasil são desses dois padres, ok? Há um episódio, vocês vão ver que sempre que houver retratos em pintura, em ilustração, em desenho desse momento, a gente vai ver esses padres muito ligados à natureza, muito ligados aos nativos. A gente vê o Padre José de Anchieta, quem vai fazer, né, vai celebrar a missa, a famosa missa para os selvagens aqui em Terra Brasília, enfim. E ele, Padre Anchieta, geralmente é retratado escrevendo na areia. Dizem que em um dos momentos de negociação entre tribos rivais e os europeus, ele acabou ficando prisioneiro, né, refém com uma das tribos, e para passar o tempo ele escrevia muitos e muitos versos na areia da praia. Então, existe toda essa coisa poética em torno dele, muito idealizada em torno dessa figura, ok? É uma figura muito, muito importante, sim, o Padre José de Anchieta, o Manuel da Nóbrega também. Mas o Anchieta é meio que o líder, né? Ele encabeça esse movimento catequista aqui. Os padres jesuítas eram conduzidos muito pelo método pedagógico dele, e ele produziu bastante também. Então, grande parte dos textos de formação, então dessa literatura de catequese que a gente tem aqui no Brasil, foram escritos pelo Padre José de Anchieta, ok? Cuidado para não confundir esse padre com outros padres, ok? Principalmente com o Padre Antônio Vieira, que também é português, que também é jesuíta, que também vem para o Brasil, mas o Vieira vai produzir no século XVII. No século XVI é o Padre José de Anchieta e o Padre Manuel da Nóbrega, ok? Bom, acho que vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais, mergulharem aí para tentar conhecer um pouco mais desse movimento. É um movimento que costuma cair bastante no Enem, né? É uma coisa estritamente brasileira. Então, reparem como a gente tem aqui no Brasil, nesse século XVI, o quinhentismo acontecendo, ao mesmo tempo que nesse século XVI, na Europa, a gente tem o classicismo acontecendo, movimentos completamente diferentes, né? Aqui a gente está falando de uma literatura efetivamente colonial. É o início das nossas produções textuais, ok? Vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, se cuidem, por favor, e a gente se vê na próxima. Super beijo e até lá!